Vamos lá então, pessoal? Vamos ver como ficou a demonstração por prova indireta de vocês, desse teorema, tá? Então, a nossa apresentação aqui do teorema, eu estou dizendo, ó, vamos demonstrar por absurdo que se um número somado a ele mesmo é igual a ele mesmo, então esse número é zero, tá? Então, qual que é a minha hipótese? Seja x, um número qualquer, então eu sei que x vai ser igual a x mais x, não é isso? Um número somado a ele mesmo, dá ele mesmo. Essa aqui é a minha hipótese. Tá? Eu vou chegar à conclusão, então, de que esse número só pode ser zero. Mas, para isso, eu vou assumir que não. Eu vou assumir que o x não é zero. Vou assumir que ele é diferente de zero. Tá vendo? Então, o oposto do igual é ser diferente. Tá? Também tem alguma coisa binária aqui. Então, a gente vai supor aqui, para demonstrar por absurdo, que esse x é diferente de zero. Bem, então, se esse x é diferente de zero, então eu sei que x, pela hipótese, x é igual a x mais x, ou seja, x é igual a 2x, tá? Só reescrevi aqui. E o x é diferente de zero. Bem, se ele é diferente de zero, eu posso dividir os dois lados da equação por x, certo? Ele é diferente de zero, tudo bem, tá? Então, eu vou dividir os dois lados da equação por x. Então, eu vou dividir aqui, ó, x dividido por x vai dar 1 e 2x dividido por x vai dar 2. Ou seja, eu vou ter nessa minha igualdade que 1 é igual a 2, o que é um absurdo. Tá? Na matemática isso é um absurdo. Ok? O que eu fiz então? Eu só parti da minha hipótese, neguei a minha conclusão e usei o fato dessa minha conclusão negada, então ela me permite que eu possa dividir os dois lados da equação por x. E com isso eu chego nesse absurdo, que o número 1 é igual ao número 2. Se eu cheguei num absurdo e a minha demonstração está correta, eu só usei aqui operações da matemática, de soma foi o equivalente da multiplicação, e aí eu posso dividir e tudo mais. Então, se eu só usei operações corretas, válidas na matemática, qual que está o problema, então, dessa minha prova? Por que eu cheguei num absurdo? Porque eu supus que a negação da conclusão era verdadeira. Tá? Então, como eu cheguei no absurdo, o que eu concluo? Que se um número somado com ele mesmo é igual a ele mesmo, logo a conclusão tem que ser verdadeira, ou seja, esse número tem que ser o zero. Tá? E só para terminar a aula de hoje, eu quero falar também para vocês uma propriedade que a gente tem nos teoremas que às vezes é válida, né? Ela diz o seguinte, que é a prova por vacuidade, ou seja, a ausência, não é, de elemento. Eu tenho o seguinte, que se A é um conjunto vazio, essa afirmação que diz, ó, para todo x, os teoremas são assim, né? Os teoremas são para todos os elementos que pertencem àquele conjunto. Né? Quando eu falar um número inteiro é par, eu estou falando de todos os inteiros, tá? Que são pares. Então, para todos os elementos aqui, ó, do conjunto A, a propriedade ou predicado é verdadeiro. Se não tiver elemento no meu conjunto A, porque ele é um conjunto vazio, então a gente vai dizer que essa afirmação, esse teorema, ele é verdadeiro por vacuidade. Então, por exemplo, teoremas como esse aqui, ó, todos os pares, todos os números inteiros pares, primos, maiores do que 2, são quadrados perfeitos. Pois qual outro primo par que existe além do 2? Nenhum, né? Então, a minha premissa está dizendo assim, ó, todos os pares primos maiores do que 2, não tem nenhum. Esse meu conjunto é vazio. Então, a propriedade é válida por vacuidade. Então, se eu tiver uma propriedade que fala sobre elementos de um conjunto que não tem elementos, esse teorema é válido por vacuidade. Então, só resumindo aqui as nossas estratégias de demonstração, o que nós vimos? A demonstração por exaustão, né? A gente consegue demonstrar um teorema de P implica em Q, quando por exaustão, quando for um teorema que trata sobre um número finito de casos, né? Um conjunto muito pequeno, foi o que nós vimos na aula anterior, né? Se não, as técnicas, e geralmente os teoremas não serão assim, não serão para um conjunto limitado, né? Serão teoremas para todos os elementos de conjuntos provavelmente infinitos aí, né? Então, a gente tem que demonstrar o quê? Tem que usar outra estratégia, ou a prova direta, ou por contraposição, ou a indireta, né? Por absurdo. Na prova direta, o que a gente faz? É uma abordagem padrão, né? Então, eu assumo que P, a minha hipótese, é verdadeira e chego na minha conclusão por passos diretos, fundamentados nas definições da matemática, usando resultados de passos anteriores.
A por contraposição, o que a gente faz? A gente supõe a negação da conclusão e chega na negação da minha hipótese. A gente vai usar essa estratégia se a negação da conclusão parece que me dá mais munição do que a minha hipótese original. Tá? Então, se você tem familiaridade com a definição que está sendo usada, se você acha que é mais fácil manipular aqueles elementos da negação da conclusão, ao invés de manipular os elementos que estão colocados lá na minha premissa original, então use a prova por contraposição. E a prova por absurdo, a gente vai assumir que tanto a minha hipótese quanto a negação da conclusão são ambas verdadeiras. E aí a gente chega a um absurdo. Então a gente vai usar essa estratégia quando o meu quê disser alguma coisa que não é verdade, tá? Então a gente já consegue ali fazer uma demonstração por prova indireta. Então, agora vocês já viram as técnicas de demonstração de teoremas, escolham aí qual vocês quiserem, prova direta, prova por contraposição ou prova indireta, para fazer a demonstração desse teorema que diz aí no problema 4, tá? Se x e y são inteiros pares, então o produto deles, x vezes y, também é um número par, ok? Até a próxima aula!